Fala pessoas, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Bonini e hoje o papo é especial para quem é fã de terror raiz, porque eu separei aqui alguns filmes slasher que são verdadeiras joias escondidas, aqueles que quase ninguém falam, mas que são simplesmente imperdíveis. Então, se você curte descobrir filmes novos e sair do óbvio e se surpreender com histórias tensas, fique aqui comigo até o final, porque tem muita dica boa vindo por aí. Então já aproveita agora e deixa aquele likezão aí para fortalecer o canal e se inscreva também se você não for inscrito e ative o sininho, porque aqui tem sempre boas indicações de filmes e que você nem sabia que precisava assistir, beleza? Agora bora pra nossa lista e prepara o coração, porque hoje o medo vai correr solto. E para começar, deixa eu te falar de um filme que é uma verdadeira pérola do slash escondida, A Morte Te Convida Pra Dançar, de 2008. E o título já é meio esquisito, parece aqui até um nome de um filme trash, mas na real ele é um suspensezinho que surpreende. A história gira em torno de um grupo de amigos que tá curtindo a vida, organizando aqui uma baita festa de formatura. Sabe aquela vibe meio de que nada pode dar errado, então com certeza vai dar errado. Só que o filme não vai direto pro terror, ele vai construindo aqui uma tensão e uma sensação estranha no ar. O mais legal é que tudo começa meio que com uma brincadeira inocente, um convite misterioso pra dançar, vindo da própria morte. E a parada é que você recebe esse convite, teoricamente que tá marcado, mas pessoal, o filme não é só isso, ele brinca com aquela ideia de destino. Será que dá pra mudar o que já tá escrito? E o jeito como o diretor conduz esse suspense é muito bom. Ele não joga aqui sangue, susto na sua cara logo de cara, ele vai criando aquele climão, você sente que tem alguma coisa errada, mesmo que nada tenha acontecido ainda. E eu acho isso muito bacana, porque deixa a gente tenso o filme inteiro e tentando adivinhar o que tá rolando de verdade. E outro ponto aqui que eu curti são os personagens. Tipo, eles não são aqueles clichês bobões que você torce pra morrer logo. A galera aqui é carismática, parece real, com problemas reais, então você se importa com o que vai acontecer com eles, e isso torna ainda mais pesado quando as coisas realmente acontecem. Ah, e tem uma coisa aqui que é muito diferente nesse filme, é como ele mistura o suspense com uma pitada de drama pessoal. Tipo, além do perigo que tá rolando, cada personagem também tá lidando com seus próprios fantasmas internos. É como se a morte que aparece aqui é meio um reflexo dos medos e dos erros deles. Então esse filme, ele é muito simples, não tem aqui aquela super produção de grandes efeitos especiais, mas aqui compensa com a atmosfera e com aquele roteiro amarradinho. É a prova de que não precisa de milhões de dólares para fazer uma história que prende do começo ao fim. Então, se você curte aquele suspense que vai te deixando meio paranoico, pensando no que faria dos personagens, A Morte Te Convida Pra Dançar é uma ótima pedida. E olha, depois que você assistir, a gente troca uma ideia, porque tem muita interpretação aqui possível e que são muito legais de se discutir. E esse filme não tá em nenhum stream, infelizmente, mas você encontra ele aí facilmente pela internet. Então veja aí hoje mesmo, A Morte Te Convida Pra Dançar. E agora deixa eu te indicar um filme que é aquele suspense leve e divertido, se chama Killer Movie, de 2008, e talvez você nunca tenha ouvido falar nele porque ele não é muito conhecido, mas vale muito a pena dar uma conferida, porque principalmente se você gosta daquele clima de slash misturado com um toque meio sarcástico. A história é assim: um diretor de TV, daqueles que tá acostumado a fazer reality show, é chamado para filmar um documentário numa cidadezinha do interior, e a ideia é cobrir um time de hóquei. Coisa bem tranquila, só que quando ele chega lá, a vibe do lugar já tá meio esquisita. As coisas aqui começam a dar errado de um jeito bizarro e de repente mortes começam a rolar. E não é aquela qualquer morte, é um assassino real que começa a caçar a galera da produção. E o mais da hora é que em Killer Movie não se leva tão a sério. Tipo, ele tem aquele clima de terror clássico dos anos 90 e começo dos anos 2000, meio pânico, meio eu sei o que você fizeram no verão passado, mas com uma pegada mais sarcástica. Ele brinca com os clichês de filmes de terror, tipo, o cara se prende e toma uma decisão idiota, a garota popular que só pensa em fama e o nerd que todo mundo zoa. Tá tudo aqui, só que ele sabe que estão usando esses clichês, então fica divertido. E falando nisso, o elenco também tá muito bom. Tem a Kaley Cuoco, que depois bombou em The Big Bang Theory, e ela tá hilária no filme, bem naquele jeito mimada, meio celebridade fútil. E além dela, tem outros rostinhos aqui que você provavelmente vai reconhecer de séries e filmes daquela época. E uma coisa que eu gostei bastante é que ele não perde tempo tentando ser super profundo. É aquele tipo de filme feito pra entreter, pra você assistir de boa, sem precisar ficando quebrando a cabeça pra entender teorias malucas. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma das cenas aqui de suspense que funciona de verdade, com aquela tensãozinha gostosa que te deixa querendo saber quem vai
vai ser a próxima vítima. E sem dar spoiler, eu já te digo que o assassino tem os seus motivos aqui bem interessantes. E o filme dá várias dicas sutis aqui ao longo da trama, que se você prestar atenção para tentar entender quem tá por trás de tudo, você vai pegar. Mas mesmo se não acertar, relaxa, porque a graça tá mais na jornada do que na revelação. Então, se você quer ver um suspense aqui despretensioso, com uma vibe meio Sessão da Tarde macabra, Killer Movie é uma ótima escolha. Não é pra morrer de medo, é mais pra curtir aquela tensão e dar umas risadas aqui com as situações absurdas que os personagens se metem. E esse filme também não tá em nenhum streaming, como eu disse, são filmes de slash escondidos que não são muito conhecidos, mas que vale muito a pena você assistir. Então procura aí pela internet e veja hoje mesmo Killer Movie. E continuando a nossa lista de filmes de slasher escondidos, tem um filme aqui que é uma verdadeira joia do slasher e que ficou meio perdido nos anos 2000, O Último Trem de 2008 com Bradley Cooper. Sério, se você curte um suspense pesado com uma vibe meio macabra, esse aqui é obrigatório. A história é o seguinte: o Bradley Cooper faz o papel de um fotógrafo, um cara meio obcecado em capturar a realidade crua da cidade, aqueles lados mais feios e sombrios que ninguém gosta de olhar, e é nessa de ele querer achar o clique perfeito, ele começa a se envolver com umas paradas muito estranhas, ele descobre que tem uma série de desaparecimentos bizarros acontecendo no metrô de Nova York. Tipo, gente que some depois de pegar o último trem da noite. E é claro, como bom curioso que ele é, ele resolve investigar. Só que, pessoal, o buraco é muito mais embaixo do que ele imaginava. O filme aqui tem uma atmosfera pesada o tempo inteiro. A cidade é retratada de um jeito frio, sujo, quase como se Nova York fosse uma personagem também. E cada cena no metrô, pessoal, é muito sinistro. Aquele cenário claustrofóbico, as luzes piscando, o som do trilho rangendo. É impossível assistir de boa, você já fica na tensão só de ver o Bradley Cooper entrando na próxima estação. E aqui que entra o vilão da história, que é feito pelo Vinnie Jones. E pessoal, ele tá assustador. O cara é praticamente uma força da natureza, tipo um predador silencioso. Ele quase não fala, só age. E quando age, é bruto. É aquele tipo de vilão que não precisa de muita explicação pra te deixar desconfortável. E uma coisa que eu achei muito legal nesse filme é que ele não tem medo de ser gráfico. Tipo, as cenas de violência são bem explícitas, bem na linha do Clive Barker, que é o autor da obra original. Mas não é violência gratuita, ela faz parte do clima tenso daquela vibe do filme e que você tá preso em um pesadelo sem saída. E outra coisa que vale muito a pena comentar é a atuação do Bradley Cooper. Tipo, ele tava começando a ficar famoso nessa época e aqui ele já mostra que é um baita ator. Você sente a transformação dele ao longo do filme, de um cara comum para alguém completamente sugado para essa obsessão maluca. Então, O Último Trem não é para quem tá procurando um terror leve ou uma aventura divertida. Ele é pesado, é sombrio, é intenso, é aquele tipo de filme que fica na sua cabeça depois que acaba, te fazendo pensar em tudo que você viu até aqui. E se você gosta de um terror adulto, tenso de verdade, com uma história bem amarrada e de um final que dá um nó na mente, se joga nesse filme sem medo. E ele também não tá disponível em nenhum streaming, mas você já sabe o que fazer, como a gente conversou. Então assiste aí hoje mesmo e depois volta aqui nos comentários para você me contar o que achou, beleza? Assista aí O Último Trem. E para finalizar o nosso vídeo, deixa eu te falar de um filme que eu vi esses dias e achei muito divertido. Para quem curte um terror, Parque do Inferno de 2018 é aquele tipo de filme perfeito para assistir à noite, com a luz apagada e o som no máximo para dar aquele susto gostoso. A história é simples, mas é justamente isso que faz funcionar. Um grupo de amigos vai para um parque temático de terror, tipo aqueles eventos de Halloween que a galera monta com vários cenários assustadores, monstros, casas mal-assombradas e tudo mais. Até aí tudo bem, só que o que eles não sabem é que no meio de toda essa galera fantasiada tem um assassino de verdade solta. E o mais tenso é que, como todo mundo tá fantasiado, meio que ninguém percebe o que tá acontecendo de verdade. E pessoal, pensa comigo, você tá num parque lotado de gente gritando e correndo de susto, cheio de monstros falsos, e no meio disso tudo tem um cara realmente matando as pessoas. Só que todo mundo acha que faz parte do show. É uma ideia simples, mas é genial. E o clima do filme é muito bom. Eles capricharam aqui no visual do parque. Cada cenário dentro do parque parece um mini filme de terror diferente. Tem labirinto, tem casas de espelhos, tem trem fantasma. É muito legal porque você vai se perdendo junto com os personagens nesses ambientes bizarros. E outra coisa também que é muito interessante é que os personagens são mais legais do que o normal em filmes de terror. Tipo, não são tão burros quanto a gente tá acostumado a ver. Claro, rola aqui umas decisões duvidosas aqui e ali, mas no geral eles tentam se proteger e tentam raciocinar, o que deixa tudo mais realista. Isso faz a gente se importar
contar com eles e torcer para que eles saiam dessa enrascada. E o ritmo também é ótimo, o filme não fica enrolando muito para acontecer as coisas, mas também não joga tudo de uma vez, ele fica construindo a tensão de um jeito bem gostoso de acompanhar. Então, enfim, Parque do Inferno é aquele tipo de terror que não tenta imitar a roda, mas entrega aqui exatamente o que promete, diversão e sustos. Então, se você gosta de tipo de terror com uma vibe de slasher clássico, mas num cenário super criativo, joga nesse filme aqui. E eu já aviso que depois de ver esse filme, qualquer parque de terror que você for, você vai ficar de olho aberto pra ver se não vai ter nenhum maluco de verdade no meio da galera. E pra variar, ele também não tá no streaming. E como eu falei, pessoal, são filmes aqui escondidos, então procura aí pela internet e assista Parque do Inferno. E esse foi o nosso vídeo de hoje, filmes de slasher que estão escondidos e que eu gosto muito. E eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de slasher pra você, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço muito. Deixa o seu like aí, porque logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui!